dia a todos. Que hoje é um evento bastante importante para a gente. E parece incrível, né? Nós saímos do terror de 2 anos da pandemia. Aliás, a Caixa Econômica Federal, durante a pandemia, tomou medidas bastante importantes para o segmento de incorporação, para outros segmentos também, mas eu falo aqui do segmento de incorporação. E quando a gente achou que a gente ia decolar, a gente enfrenta a guerra, essa crise internacional enorme. Eu tenho sido perguntado, e ontem foi muito perguntado por alguns jornalistas, né, de preço disso, daquilo, e as pessoas têm que começar a entender um pouquinho mais que nós estamos passando hoje um problema internacional, um problema que afeta mais ainda todas as cadeias produtivas. Isso não está acontecendo no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. Se você vai nos Estados Unidos, você vê a inflação americana, ela não é só no número, ela é sentida. E você entra num táxi, eu estive lá 2 semanas atrás, a primeira coisa que o motorista me falou assim: o senhor vai ver o quanto subiu tudo. Eu achei, bom, será que subiu? E aí eu vi que subiu realmente. Então, os preços subiram, a inflação está alta no mundo todo. Acho que proporcionalmente a inflação no Brasil, ela cresceu, mas acho que o Brasil está controlado. O Brasil, ele vai passar agora por um ano de eleição. Nós temos uma eleição razoavelmente conhecida, eu diria, né? Nós temos vários candidatos, entre eles nós temos 2 candidatos. É um país com uma democracia em pleno vigor, desenvolvida. Então, eu acho que, em frente a essa crise que nós temos, eu acho que o Brasil tem tudo mesmo, para sair como destaque nesse cenário. A gente tem visto coisas interessantes acontecerem, né? O fluxo de recurso voltando, está certo que o fluxo de recurso retorna porque você tem um aumento da taxa de juros, a gente não tem dúvida nenhuma, mas se só o aumento da taxa de juros não é suficiente, investidor nenhum vai querer um retorno maior se ele tem uma grande insegurança. Então, isso mostra, quando você vê os recursos voltando, é que existe segurança no país. Taxa de juros atrai sim, mas taxa de juros nenhuma faz com que o investidor invista em algum país se ele tem algum medo desse país. Então, isso é um bom sinal para o Brasil, é um sinal bastante positivo. Nosso segmento continua pujante. O ano passado foi muito forte. Esse ano todo mundo pergunta também, e como é que vai ser esse ano? É um ano de incerteza. Acho que ninguém sabe o que vai ser esse ano no mundo. Agora, eu posso arriscar dizer, e tenho dito, que nós vamos crescer. Crescer 2 dígitos, não sei, mas 1 dígito a gente vai crescer. É um segmento que ele tem 2 vertentes importantíssimas, como vocês sabem. Tem o Casa Verde e Amarela. O Casa Verde e Amarela, ele traz um programa social importantíssimo, que você tira as pessoas de habitações subhumanas realmente, lugares muito tristes que eles vivem, para ver em lugares seguros. E infelizmente, você tem tanta gente nessa situação que você tem muita gente comprando e a gente consegue manter em todas as crises esse mercado resiliente, esse mercado forte e gerando emprego. Nós geramos 10% dos empregos do Brasil, ou seja, é muito forte. A gente puxa o PIB do Brasil para cima, a gente paga muito imposto, então a gente tem um mercado aqui, esse ano ainda, que eu acho muito importante, resiliência do Casa Verde e Amarela. O mercado de médio padrão, eu não sou tão pessimista, porque muita gente fala, poxa, mas será que as pessoas vão comprar, não vão comprar? Gente, o Brasil, quando você olha o preço por metro quadrado em dólar, e antes de acabar a frase, eu vou dizer uma coisa, todo mundo fala, mas a renda é diferente. Só que eu acredito no Brasil. Eu acredito no Brasil que nós vamos trilhar um caminho certo, as pessoas terão mais renda. Dentro dessa premissa, quando a gente vê o preço por metro quadrado em dólar das cidades brasileiras, comparado com o preço por metro quadrado em dólar das outras cidades do mundo, Pedro, nós estamos, se não me engano, tem uma estatística no mundo, São Paulo está em número 275 por metro quadrado em dólar. Então, não é que o preço vai subir, haverá uma correção de preço ao longo do tempo. E é interessante que muitos amigos, às vezes, pediam para mim, fala com meu filho, porque ele não quer comprar imóvel, ele quer pegar o dinheiro dele e colocar
no mercado e falou que ele vai viver de aluguel. E me instigou tanto isso que eu cheguei na Abraim que eu pedi uma pesquisa. Eu quero saber o que aconteceu nos últimos 10 anos. Quem comprou imóvel e comparar isso com a variação do Selic. E vamos lembrar aqui, todo mundo aqui é expert nisso, sabe que nem todo mundo seguramente aplica o dinheiro em plenitude da taxa Selic. E o que deu isso na cidade de São Paulo? Em outras cidades também, mas a cidade de São Paulo mostrou que quem comprou imóvel nesse horizonte de 10 anos, o que aconteceu? Ele teve uma rentabilidade um pouco superior à Selic. Quem comprou e morou. Ou seja, o imóvel ele foi um bom investimento nos últimos 10 anos, e quando a gente olha tudo isso, a gente vê que é um investimento interessante. Com essa pressão de custos que a gente está tendo, eu diria que os preços dos imóveis eles estão bastante interessantes quando a gente olha o mercado para frente. Então, a gente continua preocupado com o cenário mundial, sem dúvida nenhuma. Nós não podemos ser míopes ao cenário mundial, ao cenário de guerra, que é um cenário triste, mas se a gente fizer a lição de casa aqui no Brasil, a gente consegue sair na frente de outros países e consegue realmente ter bastante sucesso. E o que o nosso segmento tem para oferecer? Emprego, tributos, moradia para as pessoas carentes e para as pessoas não carentes também um bem-estar melhor que foi percebido durante a pandemia. Durante a pandemia, muita gente começou a olhar para a sua casa e falar, tudo bem, metragem quadrada está ótimo, mas a minha janela é pequena, não tenho sol, o terraço é pequeno, então as pessoas hoje têm outras necessidades, o que torna o mercado cada vez mais forte e atrativo. Então eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui hoje, agradecer ao Pedro Guimarães que está comigo. Eu vou até adiantar aqui um pouquinho, que o Pedro não fique chateado comigo, mas parece que ele tem mais notícias boas para o mercado. E notícia boa eu entendo que é fazer com que as pessoas tenham mais capacidade de compra. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente pode ter aqui mais fôlego, tendo certeza de que os nossos clientes eles terão taxas de financiamento adequadas para continuar comprando seus imóveis. Então, um bom dia a todos, muito obrigado, e agora eu vou passar a palavra para o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Bom dia, a gente tem uma apresentação aqui, mas antes vou fazer uma introdução rápida. E acho que nesse tempo todo, né, são 3 anos e meio praticamente à frente à Caixa, e todo mundo que está aqui lembra do que era antes do governo Bolsonaro. Eu, quando fui anunciado presidente da Caixa, todos os meus amigos falaram, você tem certeza que você vai assumir o banco? Eu tive 18 reuniões no TCU entre 15 de novembro e 31 de dezembro. 18. E a reunião mais leve era, você vai entrar num lugar que a gente tem problema de A a Z. E aí as pessoas falam, poxa, Pedro, mas isso parece discurso político? Não. A realidade, dado que a Caixa tinha 4 balanços com ressalva, vários de vocês são do mercado. Vocês podem imaginar o maior banco do hemisfério sul, de longe, tendo balanço com ressalva? Balanço da Caixa, o balanço da Caixa Par, o do FGTS, ou seja, parte do que a gente está discutindo era impactado porque o balanço do FGTS tinha ressalva há 5 anos. E por que tinha ressalva? Pelo mesmo motivo que saía na capa de jornal que tinha alguém sendo preso, alguém achando 50 milhões de reais na casa da mãe, outro devolvendo 5 milhões de dólares, recebendo 20 mil reais por mês. Hoje parece que todo mundo esquece. Só que a apresentação vai tocar nesse ponto. Quando a gente assumiu, se investia em carnaval. Não sei quais de vocês conhecem o Carnaval de Salvador, mas tinha uma agência da Caixa Econômica Federal que virava um camarote. Sabe quanto se gastou nisso? 30 milhões de reais. Eu não sei quem pode achar legal um banco gastar 30 milhões de reais fazendo camarote em cima de agência de carnaval. Certamente eu não acho. Tanto que a gente acabou com isso. Mas aí você fala, Pedro, tudo bem, isso é discurso.
Qual é o impacto? O impacto é que nós éramos o quarto lugar, em crédito imobiliário. Não é verdade que a Caixa era o banco da habitação, é mentira. Quando eu assumi, a Caixa estava em quarto no SBPE, indo para quinto. Por quê? Porque não tinha dinheiro, não tinha Basileia, estava cheio de canetada do Banco Central, Ministério Público, TCU e CGU, dizendo, eu não vou entrar no detalhe, mas era tudo negativo, refletindo o fato que o balanço estava sob ressalva e de que quando você abria o jornal, a Caixa não estava na página de economia nem na social, mas nas páginas policiais. Por que eu falo isso? Porque a apresentação que a gente vai mostrar, ela só existe porque a gente tirou aquele banco das páginas policiais e fez uma reformulação. Ano passado, a Caixa de 378 estatais, pelo mesmo TCU, que eu fui 18 vezes, foi a terceira de 378 em ranking de avaliação. E os dois primeiros não tinham nem 100 empregados. De banco estatal, a gente estava de longe na frente de todos os bancos, que nunca, em 161 anos da Caixa, ela esteve à frente do Banco do Brasil em termos de avaliação de qualquer coisa. E hoje, pelo TCU, CGU, Ministério Público, Banco Central, a gente está muito bem. Então, esse é um motivo de orgulho. Por quê? Porque, como o França falou, a Caixa é um orgulho nacional. No momento de abril de 2020, quando começou a pandemia, e só para finalizar, nós tivemos 45 mil empregados trabalhando de segunda a sábado. Eu trabalhei todos os dias, de segunda a segunda, e a gente visitou 500 agências. Talvez por isso, em 20 dias, a gente pagou 50 milhões de pessoas. E aí você fala, pô, Pedro, legal, política de novo? Não. Porque na hora do vamos ver, e todos vocês lembram, e a Abrainc lembra, todo mundo botou o pé no freio, todos os bancos. E a gente botou o pé no acelerador. Por isso que a gente saiu de 25% de market share para 55%. Ah, Pedro, o que acontece? Agora, janeiro e fevereiro, talvez os outros bancos tenham posto o pé no freio. A gente botou no acelerador. A Caixa cresceu 33% o crédito imobiliário no primeiro bimestre de 22 contra o primeiro bimestre de 21. E se os outros botarem o pé no freio, a gente vai continuar crescendo. Eu já falei, esse ano, o pessoal aqui começa a ficar, Vermelinger, que agora é o novo vice-presidente, porque o Jair virou o vice-presidente de rede, nós vamos passar de 140 bilhões para entre 165 e 170 bilhões. Nós vamos crescer pelo menos 20%. Significa que, se todo mundo botar o pé no freio, a gente vai para 60% de market share, que, para mim, é ótimo. E, para mim, um banco estatal funciona dessa maneira. Maximização de resultado e maximização de resultado social. Mas a gente tem uma apresentação, agora, um ponto e o ministro vai chegar daqui a pouco, nesses 3 anos e 3 meses, 3 anos e meio, meu background é economia, eu fiquei 20 anos no mercado financeiro, e eu falo para alguns amigos meus, poxa, isso aqui está ruim, isso aqui está... Pessoal, quando a gente entrou, tinham 600 mil pessoas investindo em ações. Hoje são 5 milhões. Quando eu entrei, eu nunca vi o mercado financeiro ganhar tanto dinheiro, nunca, nem de perto, mas nem de perto. Os IPOs de banco digital, eu lembro que tinha um banco digital que valia mais que o Bradesco e o Itaú juntos. Que sonho é esse? E a gente tem um banco digital, a Caixa, com 109 milhões de clientes. Hoje, eu tenho 2 grupos, um em Bangladesh e outro no Quênia. Aí você fala, mas por que você está falando isso, Pedro? Porque a gente vai fazer um microcrédito pelo celular. E estamos assinando, na semana que vem, com o presidente, um acordo com o Grameen Bank, todo mundo fala do Yunus, que ganhou o prêmio Nobel. A Caixa foi o banco escolhido pelo Grameen Bank para fazer microcrédito pelo celular. Então, isso significa o quê? Significa que hoje a Caixa Econômica é o banco com maior índice de Basileia e com 250 bilhões de reais de excesso de funding. Por isso que a gente vai acelerar o que tiver que acelerar. Até porque, e aí, de novo, matematicamente, qual é o crédito mais seguro que tem? O imobiliário.
A gente tem 570 bilhões de reais de carteira de crédito. Sabe quanto que isso vale? 1,5 trilhão. Qual é a chance da gente perder dinheiro? Só se tiver inadimplência nos 3, 4 primeiros anos. Depois, a gente pode dar 70% de desconto num leilão. Não perde dinheiro. Por isso que a Caixa, nesta gestão, tem a menor taxa de inadimplência. E por isso que a gente está muito confortável de acelerar, sim, nesse ano. E, para finalizar, vocês podem ter certeza, a gente vai anunciar 3 novas medidas e com muita tranquilidade. Recorde de resultado, recorde de crescimento, recorde de capital, recorde de funding e recorde disparado de avaliação de governança corporativa. A Caixa tem, eu acho que é um orgulho para os brasileiros, muita gente fala de ESG a ESG. Sabe qual é o banco com a melhor nota no mundo, pela Moody's, de preservação do meio ambiente? A Caixa. Junto com um banco na Irlanda, um banco na Suécia e um banco na Suíça. Em termos de governança corporativa, pela Fitch, a Caixa, junto com o Compartamos no México. Óbvio que isso não sai em lugar nenhum, mas é uma demonstração que as nossas medidas são respeitadas porque são todas técnicas. Então, vamos lá na apresentação, que eu já falei muito tempo. Pode passar, por favor? Pode passar. Eu vou levantar um pouquinho. Aqui é isso, né? Na hora do vamos ver em 2020, quando todo mundo falava que ia ser um desastre, a gente botou o pé no acelerador, e em 2021, 2 vezes o pé no acelerador, você teve um crescimento recorde, e a gente tem um orgulho muito grande de ter participado disso, junto com o mercado privado. Pode passar, por favor? Geração de emprego formal muito importante. Acho que está faltando 22, mas certamente eu lembro também que foi uns 150, 200 mil. Pode passar, por favor? Esse é um slide importante. Antes, a Caixa fazia 70%, 80% do Casa Verde e Amarela. Você tinha o Banco do Brasil entrando muito forte. Hoje, a gente faz 99,99%. Ou seja, a Caixa faz tudo o que dá para fazer do Casa Verde e Amarela. E o que a gente pode falar, né, é que a gente vai focar ainda mais, porque ano passado sobraram 6 bilhões de reais. Então, ano passado a gente executou 50 bi, tinha 56, esse ano tem 62 bi, a gente vai executar os 62. Já conversei com ele, então é um crescimento efetivo de quase 25%. Ou seja, Casa Verde e Amarela, 25% de crescimento efetivo 2022 contra 2020. É a Caixa que faz tudo. Então, vamos fazer. E por quê? Foco no banco da matemática e no banco social. O dia que você tiver uma empresa estatal que não foca no social, e a minha tese de doutorado é sobre privatização, por definição, essa empresa não tem razão de ser estatal. Uma empresa só tem razão de ser estatal por definição, se ela tem um componente social. Senão, por que você tem uma empresa estatal? E a Caixa é o banco que faz o pagamento do auxílio emergencial, o banco que tem 99,99% do Casa Verde e Amarela. Pode passar, por favor. E fez isso. Isso é o resultado do banco ter 4 balanços com ressalva. Isso é o resultado do banco gastar dinheiro para fazer camarote de carnaval em cima de agência. Porque, ao invés de focar no que precisava, focava no que precisava. Pedro, o que é? 513% de crescimento. Janeiro de 21, aqui é 21, mais 22, a gente cresceu 30%. Então, como nós crescemos 30% no primeiro bimestre de 22, significa que, se você fizer a comparação com 22, dá 700% de crescimento em relação a 2018, quando o foco era camarote de carnaval. Está aqui. O banco não tinha resultado, tinha pouca basileia e tinha pouco funding. Hoje a nossa basileia é 19,5%, e a questão está muito grande. Com a taxa de juros 10%, 11%, 12%, você ter 19% de índice de basileia é ineficiente.
Porque o custo de oportunidade de uma Basileia desse tamanho é muito alto. Consequência, vamos fazer um crescimento muito sensível. Então, 513 para 21, 700% para 2022. Pode passar, por favor? E esse é um ponto importante. A gente, basicamente, não tinha o crédito para a pessoa jurídica. Saiu de 2 bi para 21 bi em 2021. E esse é o que a gente está crescendo mais em 2022, que é exatamente o financiamento do giro anterior à venda. E quando que a gente começou a fazer isso? E o França vai lembrar bem. Por demanda da Abrainc e da Cebic. Em abril, em maio, junho, né, de 2020. Cá entre nós, 2019, o meu foco era reestruturar a Caixa, e foi esta conversa que a gente teve, foi em junho de 2020. A Abrainc e Cebic conversaram com a gente e falaram: Pedro, a gente precisa irrigar as construtoras, senão vai parar tudo. Foi. E o que precisava, a gente fez. Em um mês, começou, e hoje é um dos principais vetores. E, de novo, eu estou falando aqui para vocês, se precisar crescer 20%, 30%, 40%, nós vamos crescer. Porque a Caixa, como banco estatal, equilibra o social com o financeiro. Pode passar, por favor? Está aqui. O pessoal também não... Como a gente não é banco listado, eu posso falar. Né? Se fosse listado, não ia poder. Não, Pedro, é só 10%. Não, é 20% de crescimento. Estamos crescendo 33%. Isso porque no Casa Verde e Amarela a gente estava zerado. E a gente já viu que no Casa Verde e Amarela a gente vai crescer 25%. Então, na minha opinião, uns 30% de crescimento. Mas pelo menos 20%. Ou seja, pelo menos vamos sair de 140 para 165 bilhões de reais. Só em 2022. E se os outros botarem o pé no freio, a gente vai para 60% de market share no SBPE e 80% no mercado como um todo. Aí você fala, época do camarote de carnaval, 80 bi. Ou seja, nós vamos mais do que dobrar o fluxo de crescimento, o fluxo de empréstimo imobiliário no Brasil 2022, quanto naquela época lá do balanço com ressalva. Pode passar, por favor? Pode passar. Aqui é meio pirotécnico, mas nos primeiros 2 meses, que são os piores meses do ano, aqui tem vários férias, véspera de carnaval, 21,5 bilhões de reais, 33,3% de crescimento, e todos vocês sabem que o primeiro bimestre foi muito fraco em termos de Casa Verde e Amarela. Então, mesmo com Casa Verde e Amarela praticamente zerado, a gente cresceu 33,5%. Por isso que, quando as pessoas me perguntam, poxa, Pedro, está ruim? Não é para a Caixa Econômica Federal. E é simples. Quando você oferece 30 a 35 anos, é o ponto mais importante. O mais importante, na nossa visão, é o prazo de pagamento. Porque você consegue ter, que muita gente tem acesso. 66,4% de market share. Pode passar, por favor? Essa é uma questão importante, já é um dos anúncios que a gente vai fazer. A gente teve uma redução de taxa, isso é importante, né? E aí muito do Casa Verde e Amarela, que a gente vai focar. Na faixa de 2, ela foi para 2.400, ela vale a partir de 12 de abril, a gente já está com muita demanda em relação a isso. É uma redução de 0,5%. Houve, em paralelo, um aumento de 15% no aumento do teto, e tem esse 1 bilhão para financiamento de pró-cotista. A gente entende, várias pessoas falam, Pedro, isso ainda não é suficiente. E a gente vai continuar conversando, mas já é um passo. Então, a gente já teve esses 20% de aumento em termos de renda mínima, já teve um aumento de 15% em relação ao teto do imóvel, e vamos continuar conversando. Agora, uma coisa que a gente vai fazer, que não fez nos últimos 3 anos, é acelerar ao máximo Casa Verde e Amarela, porque nos outros 3 anos a gente entendeu que estava tendo uma operação natural. Agora a gente vai focar mais, porque exatamente os 2 primeiros meses a gente sentiu que tinha um problema. Pode passar, por favor? É aqui que eu estou falando. A gente cresceu de 40% para 51% no market share do SBPE. Camarote de carnaval era menos de 20%. Então,
Camarote de carnaval, menos de 20% de market share. Foco total no Brasil em maximização de resultado social e financeiro, 51%. E crescendo, porque a gente está foco total. Se o pessoal botar o pé no freio, a gente vai para 60%, como fomos em 2020. E, de novo, a gente tem 570 bi de carteira de crédito imobiliário, que vale 1,5 tri. Não há nenhum segmento de crédito com maior garantia melhor garantia de inadimplência que o crédito imobiliário. Então, por isso que a gente tem a menor perda do mercado. Vamos lá, já estou falando muito, mas acho que é importante. Esse aqui é outro ponto importante, é um lançamento de inclusão para famílias com renda até R$3 mil e PCD, que nós vamos financiar até R$50 mil para a reforma do imóvel, com teto de 80% do valor dele, da obra, em até 240 meses, e com a taxa de TR mais 4,25. Todo mundo sabe que essa é uma taxa absolutamente subsidiada, é um ponto importante. Pode passar, por favor? E o último slide, uma redução para o funding da poupança, TR mais 6,17, a gente reduziu para 2,8. Isso significa que o funding de poupança, de fato, terminei, né? O ministro chegou, está abaixo de 9%. Então, o funding corrigido pela poupança passa a ser menor do que as nossas taxas normalmente por TR. E, obviamente, se houver qualquer aumento na TR, ele aumenta paralelamente. Então, a gente tem uma expectativa que até esse fato de que a nossa taxa menor vai ser abaixo de 9%, também aumenta bastante a atratividade, ela vale a partir de segunda-feira. Então, para sumarizar, a Caixa tem um resultado que nunca teve, esse resultado está vindo para benefício da população, a gente saiu de 8º lugar para 3º no crédito agrícola, e vamos passar o 2º agora em 15 dias, e daqui a 2 anos vamos ser o maior banco agrícola do Brasil, sem dúvida nenhuma. Qual é o nosso objetivo? Até porque a gente é o dobro de qualquer outro banco no Brasil. Dessa maneira correta e matemática, dá para fazer tudo. Ontem me perguntaram, poxa, Pedro, vocês estão crescendo absurdamente 25 vezes no agro. Não vai faltar dinheiro para o imobiliário? Não. Com 19,5% de Basileia, a gente pode expandir mais 400 bilhões de reais de crédito. Então, fiquem tranquilos, a parte imobiliária é um foco muito grande, acho que o ministro está chegando aqui, mas do ponto de vista da Caixa Econômica Federal, nós não temos nenhuma demanda, nenhum problema de aumentar o crédito imobiliário, aumentar o crédito agrícola, aumentar o crédito para micro e pequenas empresas, aumentar o crédito para o microcrédito, que é uma revolução no Brasil. Mas nós não vamos fazer o que se fazia antes, de patrocinar carnaval, clube de futebol, ou emprestar para grandes empresas. Último ponto que eu falo. Olha a diferença. A Caixa tinha 50 bilhões de reais para 3 empresas, a 116 do CDI. E uma delas entrou em RJ e não pagou. 10 bi de problema. Para que um banco social vai financiar 10, 15 bi para receber 116 do CDI? Com este dinheiro, a gente faz o maior microcrédito do mundo. Com este dinheiro, a gente faz o Casa Verde e Amarela 2 vezes mais do que precisa. Com este dinheiro, a gente continua crescendo no imobiliário. Então, muito obrigado aqui. Acho que eu falei bem mais, né, França? Pedro, agora vem o ministro, agora ele vai falar até 2 da tarde. Não, mas eu não posso... Parabéns, Pedro. Parabéns pela decisão de manter a taxa abaixo de 9%. E eu ia interromper, o Pedro não interrompi, mas realmente o diálogo entre cliente e banco é um exercício que é bom para a instituição financeira, bom para o mercado, quando você tem um banco técnico, uma boa presidência, uma boa vice-presidência, e os números estão aí. Então, o número mostra tudo com relação ao trabalho de vocês. Parabéns mais uma vez e muito obrigado por ter estado aqui hoje com a gente.